todos, sejam todos bem-vindos. Mais um estudo nessa noite de quinta-feira, dia 18 de julho. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos falar mais um pouco sobre reencarnação, né? Que a gente começou na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade. Então vamos fazer a nossa oração inicial, fechando os nossos olhos, conectando o nosso espírito aos nossos melhores sentimentos, relembrando aqui neste momento as intenções pela família do Luiz Camilo, pela saúde do Jonatas e pela saúde da Raimunda. Que os bons amigos espirituais possam estar com todos, atendendo às necessidades de cada um, esclarecendo, cuidando, tratando, curando, auxiliando as equipes médicas que estão cuidando, estão desvendando as doenças, estão tratando dos processos cirúrgicos, ajudando no equilíbrio familiar. Que possamos, Senhor, dentro das nossas capacidades, dentro das nossas limitações, auxiliar de alguma forma esses nossos queridos. E se nada pudermos fazer, Senhor, aqui estamos em oração, pedindo teu apoio, que tudo pode ser possível. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudo, pela tecnologia que nos une num único pensamento, mesmo estando distantes uns dos outros. Pedimos a iluminação dos nossos lares, com a bênção da paz, do amor, da fraternidade, do equilíbrio emocional, para que possamos, Senhor, nessa difícil caminhada ao teu encontro, tentar aliviar um pouco o peso das nossas dores, das nossas dificuldades. Guarda-nos, Senhor, nesta noite, trazendo-nos a paz, trazendo-nos o conforto, para que possamos nos concentrar no estudo e assim possamos encontrar as respostas que tanto buscamos para as questões pessoais mais íntimas do nosso coração. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Bom, gente, a gente vai dar então continuidade ao nosso estudo hoje. Na semana passada nós estávamos falando sobre reencarnação, né? Sobre aquela conversa de Nicodemos com Jesus, sobre nascer de novo, né? E hoje nós vamos dar continuidade a partir aqui do item 15, que na verdade a gente pode até passar bem rapidinho já para passar para outra parte, porque ele vai trazendo aqui passagens de outros autores que levam a certeza do processo de reencarnação, né? Como a gente falou nos estudos anteriores, reencarnação é diferente de ressurreição, sendo que reencarnação é o processo de voltar à vida material com o corpo novo, e ressurreição é voltar à vida material no mesmo corpo. Nós falamos um pouco sobre os processos de ressurreição que nós conhecemos, que estão citados na Bíblia, né? Lá a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo. A gente recorreu até a uma passagem do Antigo Testamento, onde Isaías ressuscita também a filha de uma viúva. O filho de uma viúva. E nesse processo, a gente foi estudando também que existe, né, na época de Jesus e antes de Jesus, isso não era cientificamente conhecido, mas existe uma situação que se chama catalepsia. E a catalepsia, ela faz com que a pessoa tenha todos os sinais de que realmente ela está morta, né? Que ela realmente desencarnou. Só que, na verdade, o corpo
está como se estivesse adormecido, né? Ele está meio inerte ali. Então acontece, e acho que todo mundo já ouviu um caso ou outro, de pessoas que levantaram no caixão, né, no meio do velório, ou algumas pessoas que às vezes morrem dentro do caixão, porque são enterradas e lá dentro elas despertam, né? Então, na época de Jesus também tinha isso. Porque para a morte do corpo físico acontecer totalmente, o espírito tem que se desconectar 100% do corpo. Então, à medida que o espírito vai se desconectando do corpo, os laços que une o espírito ao corpo, né, a gente chama de cordão de prata, outro de cordão dourado, né, outro de cordão da vida. Cada um dá um nome diferente para o negócio. Já ouvi vários nomes, mas o nome que a gente utiliza dentro do espiritismo mesmo é o cordão de prata. Esse cordão que liga o nosso corpo ao nosso espírito, quando ele é totalmente rompido, o espírito não tem condições mais de voltar para o corpo. Nesse processo de catalepsia, o espírito se afasta do corpo ali e pode entrar num processo de desconexão. Mas Jesus e Isaías tinham essa capacidade de perceber isso, quando esse tinha ou quando não tinha essa condição. Tem uma outra passagem também que Jesus ressuscita o filho de uma mulher, eles já estavam no processo de ir para o enterro. E aí Jesus se compadece da mulher que chorava muito, e aí nessa compaixão Jesus ressuscita o garoto, né? Então, assim, conhecidas tem essas 3 passagens de ressurreição por parte de Jesus, né? Então, a ressurreição é isso. A ressurreição, ela só vai acontecer se o espírito não estiver totalmente desconectado do corpo. E o processo de catalepsia, ele pode demorar 1 dia, pode demorar 3 dias, pode demorar 5 dias, né? E aí o espírito, né, o corpo despertar novamente. Mas isso pode ser corrigido, como Jesus fez, né? Em função da elevação moral que Jesus tinha, em função da força psíquica que Jesus tinha, né? Desse grande poder magnético que ele tinha. E ele mesmo falou para nós que todos nós podemos fazer o que ele fez e mais, desde que a gente tivesse fé, né? Aí ele vai falar lá que a fé é do tamanho de um grão de mostarda é capaz de, se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso pedir a uma montanha que saia de um lugar para o outro e a montanha vai obedecer, né? Então, é tudo uma questão de fé. Já a reencarnação, ela é independente de fé ou não. Por quê? Todos nós desencarnamos e vamos lá para as colônias espirituais ou para os umbrais, né? E lá, quando a gente está preparado, a gente vai entrar num processo de planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório, como é que ele funciona? Cada um de nós tem questões a resolver aqui na Terra, né? Seja expiação, lembram que a gente conversou sobre provas e expiações, né? Ou sejam as provas. As expiações é quando eu coloco eu volto, né, para a carne para resolver algumas questões que estão relacionadas a dívidas que eu deixei, pessoas que eu magoei, pessoas que eu feri, né? Então, neste processo, a gente tem as provas e as expiações a cumprir. Então, lá no planejamento reencarnatório, eu consigo fazer, vai ser conversado, os espíritos que vão preparar a minha reencarnação vão ter um papo comigo, e aí vai desde o que eu fiz, o que eu me arrependo, o que eu quero reparar, com quem eu vou reparar, né? Qual vai ser a minha família, quais situações que eu vou passar, né? De uma forma mais macro.
E aí, lá no planejamento, não vai ser dito assim, ó, você vai encontrar com fulano de tal, vai ter 3 filhos, daqui aos tantos anos você vai desenvolver uma doença, aos tantos anos você vai desencarnar. Não, não é assim que funciona, não. É assim, eu tenho uma dívida com alguém. Então há um acordo do, do, do devedor com o credor, né, vamos chamar assim, e esse acordo ele é feito ali no sonho, né? Para quem está encarnado, já comentei com vocês que toda vez que a gente dorme, nosso espírito desdobra do corpo, né? E aí ele vai para onde a gente estiver com a cabeça quando a gente estiver dormindo. Toda gravidez há um acordo entre os pais que vão receber e o espírito que vai chegar como filho. Né? Isso há um acordo, há uma preparação, né, sobre como isso vai proceder. Nessas encarnações assim elaboradas, né? Tem essas que são imprevistas, essas que acontecem vítimas de situações desagradáveis como estupro, né, ou abuso, mas por via de regra, um casal, quando vai ter um filho, quando planeja um filho, tem um acordo lá de qual filho que vai vir. E muitas vezes pode vir essa situação, né? O casal que recebe aquela criança foi em outra vida foi alguém que ela maltratou e agora vai receber para consertar o erro de ter maltratado e vai acolher ela como filho, né? Ou foi a vítima, então vai acolher o algoz para aprender o perdão, né? Então tem várias dezenas e milhares de situações diferentes. Isso foi só alguns exemplos de como procede, né? E aí, feito o acordo, aí o espírito que vai reencarnar vai receber um corpo condizente com a prova ou com a expiação que ele tem que passar. Às vezes é um corpo mais débil, né? Que vai trazer algumas doenças já de nascença, outros vai trazer distúrbios já de nascença, outros vão. A maioria das coisas que o corpo traz de nascença, né, elas já são o resultado de um acordo feito lá no plano espiritual para resgatar, né, uma falta ou para passar por uma prova. Por isso nós precisamos respeitar muito e ver com muito carinho todas as crianças que nascem com suas deficiências físicas, com suas deficiências emocionais, suas deficiências mentais, porque fazem parte de um acordo, fazem parte de um planejamento, né, que vai ajudar aquele espírito a se tornar um espírito melhor. Claro que tem todo um processo de livre-arbítrio, de escolha, né, se ele vai aceitar aquilo, se não vai, como é que ele vai desenvolver com aquilo. Tem todo um processo. Mas há o planejamento antes. Depois o desenrolar aqui na Terra é escolha, é opção. Né? Se eu vou sofrer, se eu vou bem sofrer, se eu vou mal sofrer, né, com aquela situação. Bom, então essa é a diferença de reencarnação para ressurreição. Quando a gente vai dando continuidade aqui no livro, que a gente vai passar agora para a parte. Deixa eu abrir aqui direitinho. E vai cair nessa parte que eu estou falando, né, de família. O tema do estudo hoje é: laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Então, eu vou lendo aqui para a gente começar a refletir sobre isso. O item 18 do capítulo 4 vai trazer o seguinte: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados.
O princípio oposto é os que destrói. E ele vai explicar. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, ou seja, ao plano espiritual, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, e trabalham juntos para seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuam unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os mais retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Olha que interessante. Ele começa aqui dizendo que lá no plano espiritual, né, existem grupos ou até mesmo famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Só que mais à frente ele diz que se uns estão encarnados e outros não, continuam unidos pelo mesmo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Então, o que ele está dizendo? Não é porque é uma família espiritual que se juntou pelas afeições, né, e pelas suas tendências que eles estão no mesmo nível de elevação moral. Eles estão unidos porque eles encontraram entre eles uma forma de se amarem, respeitando as diferenças. E à medida que um avança, ele sempre está lembrando de ajudar o outro a avançar também. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários, como diz o texto, né? Se um está desencarnado e o outro encarnado, também o que está desencarnado fica ali meio que como anjo protetor, né? Ou anjo guardião, ou anjo da guarda, ajudando o que está encarnado nas escolhas para, de alguma forma, ele também evoluir, né? Já que ele não pode tomar as decisões por quem está encarnado, ele pode ajudá-lo a tomar as decisões mais acertadas. Então, essa família, esse grupo de espíritos, nós chamamos de famílias espirituais. Aqui também diz que elas podem se reunir na Terra, né? Eles vão se encontrar aqui na Terra e vão se reunir. Seriam aquelas famílias que nós conhecemos, que é muito harmônica, que a família vive bem, né? Que todo mundo se entende, tem suas divergências, mas essas divergências são rapidamente resolvidas, ninguém fica guardando mágoa um do outro, está todo mundo sempre pronto a ajudar um ao outro. Essas são as famílias, são os encontros das famílias espirituais na Terra. E ele continua aqui mais embaixo. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles poderiam percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Ou seja, aquilo que eu falei, os problemas, né, os desentendimentos podem acontecer, mas rapidamente se resolve, ninguém sai magoado, ninguém sai guardando mágoa, ninguém sai ofendido, porque todo mundo sabe que estão na caminhada juntos, né? Mais à frente ele vai trazer aqui, ó. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma,
a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. São duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou, né? Então ele está trazendo aqui que esses laços de família, esses laços familiares das famílias espirituais, eles não se rompem facilmente. Muito pelo contrário, eles se fortalecem ao longo das existências, ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos. Por quê? Porque um está sempre confiando no outro. Um está sempre ajudando o outro, né? E o outro está sempre se permitindo. E isso muda de posição o tempo todo, né? Hoje é um que está melhor e o outro pior, amanhã é o outro que está melhor e um pior. E essas coisas vão se ajustando. Aí ele lembra aqui, ó. Cadê? As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Então, quando é uma união só pela matéria ou só pela carne, a mesma coisa que as juntaram pode ser a que vai separar. Por isso que muitas vezes a gente fala, né, a gente lembra que os casamentos, né, as relações que acontecem somente pela atração física, se isso é a base da relação, né, um dia vai acabar. Porque a gente não fica bonito para o resto da vida, né? A gente envelhece, a libido diminui. Mas se isso é construído pelo amor realmente, né, independente das questões físicas, isso vai durar, são esses casamentos que duram 70, né, 60 anos, né, faz bodas de prata, bodas de ouro, bodas de... Né, porque esses casamentos são baseados no amor, na afeição espiritual, né? E hoje a gente vê que muitos dos casamentos, né, muitos dos relacionamentos duram muito pouco, porque são presos ao material. E como a pessoa não consegue manter aquela aparência ou não consegue sustentar aquilo durante muito tempo, a relação acaba por findar-se, né? Aí ele continua aqui. Então, quando as pessoas se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu, né? Às vezes a pessoa ainda sustenta o casamento ali com muito sacrifício, né, naquela dificuldade, porque às vezes é melhor sustentar o casamento do que ficar sozinha, dependendo da situação. Aí, aí realmente aquele ditado lá que a gente fala na igreja, no casamento, até que a morte nos separe, ele se torna realmente verdadeiro, né? Morreu, acabou. Acabou. A relação acabou, né? Já nas famílias espirituais, não. Desencarnou, os espíritos vão se encontrar na pátria espiritual, né? Bom, aí no item 19, ele vai trazer o seguinte. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gestos e inclinações nada têm em comum com a dos parentes, que ela não pertence à família. Então é aquelas frases que a gente ouve direto. Ah, eu não sei porque que eu nasci nessa casa, não tem nada a ver com essas pessoas. Ah, por que que eu estou nessa situação? Porque não tem nada a ver com isso. Eu não me encaixo. Não me sinto amado dentro da minha família. Não consigo amar dentro da minha família. Mas consegue ter isso nas relações de amizade, em suas relações com outras pessoas, é onde vai encontrar o espírito com o espírito, e o casamento vai ser muito bom, apesar da relação familiar não ser boa, né?
Então, o que ele está colocando aqui é justamente isso. Essas sensações, elas são naturais, porque aquela família é junta, né? Ela foi reunida para que aqueles espíritos aprendam uns com os outros, para que aqueles espíritos se perdoem, aprendam a respeitar um ao outro, né? Para resolver questões de outras vidas. Então, essas famílias, a família é o primeiro contato, né? Nosso primeiro local onde a gente vai começar a transformar a nossa vida. A gente vai começar o nosso processo de evolução. Justamente por essas questões de espíritos que são reunidos para resolver, para acertarem coisas do passado, né? De outras vidas. Aí ele continua aqui. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos e estranhos nas famílias, com dupla finalidade de servirem de provas para uns. Eu vou sair aqui para emergência, tá bom? Ah, tá bom, tranquilo. Então eu coloquei: Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelas intenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e as antipatias desaparecem. Então, o que ele está dizendo é que, às vezes, nessas relações que vão desenvolver ali com certas antipatias, às vezes acontece alguma coisa e aí todo mundo se une novamente. Às vezes a mãe ou o pai ou um dos irmãos sofre uma doença grave ou acontece um acidente, e aí, pela compaixão e pelo amor fraternal da família, eles baixam a guarda e vão se unir para atender aquele que está necessitado. Aí, neste processo, eles vão conseguir reparar os seus males, porque eles vão aprender a se respeitar, vão aprender a se perdoar, e aí eles vão depurar, né, para que essas antipatias sejam eliminadas. E ele continua aqui no final desse item 19. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. No item 20, ele vai continuar trazendo essa questão. O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por um acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. De fato, do fato de um homem ter 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição e que lhe estiveram ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras, né? Então, o que ele está dizendo é: a gente não precisa ficar com medo de, não, toda vez que eu casar na Terra, lá no mundo espiritual, eu vou ter uma nova esposa, eu vou ter um novo filho, eu vou ter um novo pai. Não. A família espiritual ela é um pouco diferente. Como fala mais lá no início, né? Elas permanecem, elas se estendem. Às vezes sim, aumenta, porque aumenta o grupo de afeição. Mas não quer dizer necessariamente que
está criando um novo laço que vai ter que ser resolvido aqui na Terra, né? Mas que sim está aumentando um laço afetivo com outras pessoas. Que quando vierem para uma encarnação, não precisa ser necessariamente ser pai, mãe, filho, tio. Não, podem ser grandes amigos. A gente sempre ouve falar de grandes amizades que duram desde a infância até a velhice, né? Essas amizades são de espíritos muito afins. São espíritos que estão unidos ali pelo afeto e não pela matéria. Aí agora ele vai falar do contrário, né? De quem não acredita no processo de reencarnação. Então, no item 21, ele começa. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma, e as almas, sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existem entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho, e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados alguns personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar seus laços de simpatia. Então, o que ele está trazendo é que se a gente não carrega conosco o conceito de reencarnação, as famílias que existem hoje, elas simplesmente são transitórias. Hoje nós temos uma relação, quando morrer, acabou, né? Aí poderia ser até para alguns, então quer dizer que depois que eu morrer eu não vou encontrar com minha mãe, com meu pai lá, que eu tenho tanto afeto? Teoricamente, não, né? Quer dizer que não vai encontrar, que vai encontrar? Também não dá para informar. Mesmo a gente sabendo, acreditando no processo de reencarnação, a gente também não pode afirmar que vai encontrar. Porque se os níveis de evolução estiverem muito distintos, não vai ser possível encontrar tão naturalmente. Porque um pode estar com um nível de evolução um pouco inferior ou bem inferior em relação ao outro. Um pode estar nas colônias de tratamento, o outro ainda pode estar sofrendo nos umbrais, né, nos umbrais mais sombrios. Então, vai depender muito da afeição, né, desse grau de evolução entre os espíritos para eles se encontrarem de novo. Né? Ei, Santiago, Oi. então no caso é igual o André Luiz, né? Que ele desencarnou e quando ele foi para o plano, né? Ele foi para o umbral primeiro, depois ele foi para a sala de recuperação e quando ele foi encontrar, eu esqueci o nome da pessoa que ele foi encontrar, ele viu a mãe dele, só que a mãe dele estava num grau mais alto que o dele, mas ele chegou a ver ela, né? É como você está Perfeito. explicando, né? Exatamente isso. Ah, Bem lembrado, ótimo exemplo. Né? A André aham. Luiz e a mãe dele foi um exemplo perfeito. Já André Luiz e os pacientes dele se encontraram lá no nosso lar. Né? Porque eles estavam mais ou menos ali no mesmo nível vibracional. E o André Luiz, Eu vi que aham, que ele também como é que diz? Tinha uma paciente dele que gostava muito dele, né? E ele isso, pediu para ver quem estava orando por ele. Aí, quando ele viu, só eram duas pessoas. E ele pensou que era a esposa dele com o filho, só que não. Era a mãe dele que estava todo momento ao lado dele. E essa paciente que, quando encontrou ele do outro lado, ele fingia que nem conhecia ela. E quando ele viu que ela orava por ele soube reconhecer. exatamente, né? Então é exatamente isso aí, né? Nosso desencarne se passa numa situação parecidíssima com aquilo ali, né? Pode não encontrar, assim como Lísias também encontrou lá com a sobrinha dele, né? Que não queria ficar e quis fugir lá do nosso lar, né? Então, são situações que podem acontecer.
Mas não, a gente não pode dizer aqui, não, vai acontecer. Não dá para afirmar, né? Porque vai depender do nível vibracional de cada um ao desencarnar, certo? Mas foi ótimo o exemplo, bem lembrado. Obrigado. Por nada. No item 22, vai trazer o seguinte. Isso no tocante ao passado, né? Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio antirreencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Ou seja, ele está dizendo que quem não crê na reencarnação, o espírito, quando desencarna, ele está fixado em uma única existência. Ele vai para um lugar que não tem mais volta, né? Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Aí ele continua o texto aqui. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o processo, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absurda ruptura dos laços de família, né? Por isso que ele coloca aqui, que se a gente não crê na reencarnação, a gente também não pode crer que vai encontrar os nossos parentes. Porque se os nossos parentes tiverem com, vamos colocar assim, graus de bondade ou graus de maldade diferentes, vão se separar para sempre, né? E a gente vê que André Luiz e a mãe dele, pegando o exemplo que você colocou, estavam em graus evolutivos diferentes. Mas a mãe dele teve permissão para descer um pouco do local que ela estava, que era mais evoluído, para encontrar com o André Luiz no grau que ele estava. Mas ela não podia ficar, né? Então ela terminou ali, fez a visita, ela voltou para o local dela. Mas eles sempre se comunicavam ali, né, mentalmente, psiquicamente, porque tinha essa relação, esse afeto, né? Isso é um laço familiar espiritual. Aí ele continua aqui. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam seu adiantamento e a sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Olha que lindo isso, né? É uma coisa muito bacana para a gente poder compreender o processo de reencarnação, né? Além de evoluir, evoluir e evoluir, a gente vai ter essa oportunidade de ajudar aqueles que a gente ama, mesmo estando desencarnados, né? Ou mesmo nós estando desencarnados, porque pela afeição nos é permitido essa visita, nos é permitido esse acompanhamento, essa aproximação, né? Já pelo outro processo de determinado céu e inferno após a morte, isso não vai acontecer mais nunca. Se os dois não forem para o céu, os dois não forem para o inferno, nunca mais se encontram, né? E considerando que existe 1 bilhão de espíritos que se desencarnam, né, todos os dias, a possibilidade deles se encontrarem, se não for por laços afetivos, né, é quase que nula. No último item, para a gente encerrar aqui nosso estudo de hoje, item 23 diz que, em resumo,
4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Agora ele vai elencar 4 possibilidades, né? Ou 4 alternativas, como ele coloca. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Ou seja, morreu, acaba tudo, espíritos desaparece, não tem mais nada, o corpo se vai, o espírito também se vai. A outra possibilidade, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Ou seja, o corpo se desfaz, o espírito se junta de novo ao todo universal. A terceira possibilidade é a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Ou seja, o espírito vai para o céu ou vai para o inferno. E a quarta possibilidade é a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Né? Ou seja, neste processo, eu estou sempre evoluindo. Cada encarnação, cada vez que eu desencarno, eu aprendo, eu evoluo, eu me melhoro, até chegar ao ponto de encontrar novamente ao Criador. E aí ele coloca aqui. De acordo com as duas primeiras, né, ou seja, o nada e a absorção ao todo universal, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, que é como ele coloca aqui, a conservação da individualidade, mas com fixação definitiva da sorte, ou seja, céu e inferno, há a possibilidade de se reverem, como eu falei, né? Contando que esteja no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Já com a pluralidade das existências, ou seja, a quarta possibilidade, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e por isso que constitui a verdadeira família. Então, para mim, que me assumo como espírita, né, aceitei o espiritismo, para mim isso é latente na minha mente. Eu já não consigo imaginar a questão de céu e inferno como eu acreditava quando eu era católico ou quando eu era evangélico. Porque isso aqui, para mim, traz o verdadeiro ensinamento de Jesus. Nenhuma ovelha vai se perder, mas cada uma vai seguir o seu caminho conforme a sua vontade, conforme o seu empenho, conforme a sua busca por ser uma pessoa melhor. Né? E aí hoje nós fechamos aqui essa parte. Na semana que vem nós vamos tratar sobre as orientações dos espíritos, né? Já fechando o capítulo 4. Já para a gente começar o capítulo 5. Ok? Acho que esse mês a gente fecha o capítulo 4 para começar em agosto o capítulo 5. Já no segundo semestre do ano. Olha que legal. Estamos evoluindo, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu. Diga, Luiz Camilo. É só uma pergunta, né? Com relação os parentes que já estão desencarnados há muito tempo. Certo. Lá na frente, quando eu tenho que ir para lá também, né? Sair dessa para ir para... Qual é a possibilidade de ainda encontrar com eles por lá, ou eles já estão por aqui de volta? Ou eles... Ou tem tem um espaço de tempo para poder encarnar novamente? É só uma dúvida. Certo. Luiz Camilo, não tem nada definido. Não tem nada cronometrado. A possibilidade da gente ir encontrá-los existe. A possibilidade da gente ir e eles já terem voltado também existe. Né? Porque a encarnação, a reencarnação, ela não tem um tempo cronometrado. Por exemplo,
Um espírito que desencarna numa situação de um umbral obscuro, ele pode ficar ali por séculos, perdido ali no meio do nada, no meio daquele sofrimento, porque até ele despertar de que precisa De acordo com as modificar. suas atitudes, né? Perfeito, exatamente, né? Porque até ele despertar para poder, não, agora eu estou pronto para reencarnar. Tem espíritos que ficam milênios presos e eles ficam com uma ideia tão única de que eles não são merecedores, de que a vida é ingrata com eles, que eles vão se fechando e cria o que a gente chama de ovoide, que para alguns espíritos maldosos são utilizados para levar as almas mais fragilizadas ao mesmo pensamento. Eles são implantados em outras pessoas para que aquelas pessoas também fiquem com aquele pensamento e percam a sua encarnação. No caso, aquelas perturbações que Exato, aquelas obsessões. aliás, obsessões que as pessoas, a gente tem de vez em quando aqui, tá? E a gente que já é dessa doutrina, a gente já tem um conhecimento, já sente que é do lado de lá, né? Mas as Exato. pessoas que é de outra religião, que não acreditam, até critica, vive perturbado, mas não quer entender e não quer, Sim, acha que aquilo ali é é coisa do diabo que o diabo isso. quer levar os filhos de É, Deus para, né, se tornarem diabo também, alguma coisa nesse sentido, para porque na, perder, ver, né? porque na verdade é isso aí também, eles querendo puxar para onde eles estão, lá naquele umbral cabuloso, né? Eles não Sim, querem com estar só lá, certeza. eles querem puxar também para faz de Exatamente. tudo para a pessoa perder a cabeça, se suicidar ou algo Isso, parecido, entrar nos vícios e por aí vai, né? exatamente. Que é a tal da monoideia, né? Isso. Então não dá para a Era gente só essa, prever. Não dá para a gente prever, era, realmente não dá. era só essa dúvida aí mesmo, mas tá beleza. Tá, joia. Vamos que Obrigado, vamos, seu Pedro. vamos que Mais, vamos. mais alguma pergunta? Oi, Patrícia. Santiago, eu não sei se foge do nosso assunto de hoje ou não, mas é igual meu esposo. O meu esposo não acreditava muito nessas coisas. Eu já acreditava porque desde que eu nasci já fui criada dentro do centro espírita, né? Certo. Então eu já conheço bem os assuntos. E Uhum. aí hoje eu botei ele para assistir o filme de Valdo Franco. Perfeito. Cara, ele ficou de cara. Eu falei, tá vendo o que eu falo para você? É isso aí, ó. As pessoas veem as outras pessoas que já morreram, a pessoa fala que tá endemoniada, que tá isso, que tá aquilo, que tá doida, mas não é. Aí ele entendeu super bem, ele gostou e disse que quer assistir de novo. Ué, chama ele para participar do Ele estudo com gostou a muito do gente. filme. Vou tentar. Eu tô indo devagarzinho, né? Devagarzinho vai chegar lá. Sim, chama ele para participar do estudo com a Se ele gente. já teve esse, se ele já teve esse despertar no filme, tá bem próximo já de ele aderir a nova missão. Né? Aham. Porque Aí a gente, a pois gente aqui a gente não impõe nada, a gente só esclarece. Se ele aceitar, se ele é verdade. gostar, né, participando uma ou duas vezes, se ele gostar, beleza. Se não gostar, não precisa participar mais. Né? Mas de repente aqui ele É consegue verdade. encontrar algumas respostas para as coisas que ele duvida muito. Né? Mas é É, assim. porque quando ele era pequeno, ele ia assim na casa da mãe dele, ele disse que escutava a panela abrindo, panela fechando, panela caindo, era prato caindo. Ele disse que tinha morrido de medo, mas só que ele não entendia. E eu explicava e ele falava, não, que a mãe dele falou que isso era o bem. Aí um dia eu parei, aí eu tava, porque tem um grupo de espíritas que eu sigo no Instagram, e Uhum. colocou esse filme, nunca tinha ouvido falar. Eu falei, nossa, eu vou assistir. Aí quando foi hoje, a gente assistiu. Aí não tem outro desse, não? Eu gostei. Eu falei, tem o nosso lar. Aí a gente assistiu o nosso lar, o 1. O 2 Sim. ainda está no disco da Disney, né? Eu não tenho a É. assinatura dele ainda. Ah, sim. Aí Aí, eu vou assistir. Aí, Em Santiago, provavelmente que, pelo que ela falou, disse que ele, quando era pequeno, escutava, via essas coisas, talvez já tenha até um um, pezinho lá, um né? dom. princípio, um princípio de mediunidade, né? Já tava com o Isso pé lá e não mesmo. sabia, né? Olha, É, né? Verdade, né? Mas isso aí é bacana. Você pode mostrar para ele, por exemplo,
para ele conhecer um pouco, aí já fugindo um pouco do conceito do filme do Divaldo, você pode mostrar para ele As Mães de Chico, tem no YouTube. As Mães de Chico vai falar o quê? Das psicografias de Chico Xavier, e algumas foram até utilizadas para desvendar crimes, né, de crianças que tinham morrido, né? Então tem As Mães de Chico, tem o próprio filme do Chico Xavier, né, que também eu acho que tem no YouTube, que são filmes muito bons, Vou assistir. né? Deixa eu ver um outro filme bom também, Tá bom. que ele possa assistir. Eu vou pegar uma relação de filmes e vou colocar lá no grupo, que aí quem quiser, dos que tiver no YouTube, que aí todo mundo pode ver sem pagar, sem nada, né? Obrigada, agradeço. Tá bom? E aí Tá pode bom. dizer para ele que eu convidei ele a participar do estudo conosco. Pode deixar. Tá Vou bom? falar com ele sim. Tá bom, então. Tá bom. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Joana, eu sei que está participando a primeira vez, né? Participou com a gente de manhã lá, agora está participando com a gente, está gostando? Tudo entendido. Obrigada. Que bom, dona Selma. Eu só queria agradecer e conhecer mais um pouco para mim poder entender, que eu não estou em entender muita coisa não, mas vou aprender. Mas se a senhora estiver Obrigada. com dúvida, dona Joana, a senhora pode falar, tá? É só a senhora abrir o microfone. Ó, eu não entendi o que você quis dizer com isso, não. Nós vamos tentar explicar da melhor forma possível, tá bom? Tá bom. Tá, Não precisa agradeço. ficar tímida, não, porque aqui todos nós somos aprendizes. E se eu não Tá, souber responder, nós vamos aprender eu tô junto. assim mesmo, estou um pouco tímida mesmo. Não, não precisa ter timidez aqui, não. Aqui, até porque ninguém está vendo a senhora, então não precisa ficar tímida, não. Tá bom, tá, obrigada. Não. Vamos para a oração? Vamos encerrar então. Tá com pressa aí, amigo? Não. Não, é porque já deu horário, nós já passamos de 1 hora. Ele Mas tá assistiu. tão bom, eu tô com tanto tempo, gente. Não, nós temos que cumprir o horário, senão fica muito extenso, né? Ô, Santiago, desculpa, só uma opinião, por favor. Deveria o nosso estudo, pelo menos, proceder na terça, na quinta, como é na quinta já, né? E ser na terça também. Na terça eu não posso. Na Pois terça eu tenho é, estudos, né? Eu tenho outro compromisso pois na terça-noite. é tão pouco tempo, né? Para gente que demora a ouvir a palavra, não estou indo mais lá, então fica mais difícil. Mas é Não, isso aí, vamos ficar na mão do mestre. vamos 1 hora aqui pra gente, por enquanto, tá bom. Quando tiver mais tempo, que eu terminar os meus compromissos que eu faço à noite, eu também tenho outros estudos, né? Aqui eu estou estudando com vocês, mas eu participo de outros grupos de estudo à noite também. Hein, Santiago? Oi, Andréia. Eu sugiro pra ela que quer aprender mais. No YouTube tem tanta palestra boa, né? Sim, Tem a Maíse Braga, que tem uma linguagem simples, sim, né? Paz, Arnoldo Dutra, eu gosto de escutar muito. Tem o próprio Divaldo Franco, né? Que tem umas palestras sim. muito boas também. São muito boas as dele. Eu escuto muito para tentar aprender mais um pouquinho. Tem Geraldo Campete, tem o Geraldo Tem Campete, é o muitos bons, vice-presidente viu? da FEB, é muito bom também, né? Tem muitas coisas boas. Parece que Deus vai direcionando, né? Aí vai Sim, trazendo as exatamente. palestras. Com certeza. Então tá, já, gente. Muito obrigado a participação de todos. Vamos fazer a nossa oração final para a gente encerrar. Fechando os nossos olhos e agradecendo essa doutrina que nos traz tantos esclarecimentos em relação à nossa vida, em relação à vida após a morte. Eu que aceitei ela como minha doutrina oficial, aceitando seus ensinamentos, porque eles tem muita lógica, tem muita razão na minha cabeça, que eu possa colocar em prática tudo que a gente aprende, tudo que a gente conversa aqui, e que cada um aqui, mesmo que não assuma o Espiritismo como doutrina, mas que permanecendo na sua crença, católico, evangélico, qualquer uma outra, possa receber as iluminações
vinda dos bons amigos espirituais, auxiliando na compreensão de que a vida se segue depois do desencarne e que tudo que nós fazemos aqui reflete lá no mundo espiritual, que tudo que fazemos lá, para aqueles que creem na reencarnação, também se reflete aqui. Que todos, independente da forma com que cremos na vida, possamos nos respeitar, nos amar, nos auxiliar, para sermos melhores a cada dia. E isso é o que vai contar. O quanto nos empenhamos para superar as nossas más inclinações. O quanto nos superamos para superar as nossas más tendências. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Abençoa a nossa noite de sono. Que tenhamos um sono pacífico, um sono de paz, um sono de tranquilidade. E que amanhã, ao acordarmos, possamos acordar dispostos, entusiasmados, amorosos para enfrentar a vida que nos espera. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Gente, muito Amém. obrigado. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite para vocês. Uma boa noite de Então, descanso. boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Todas, Boa noite. fiquem com Deus. Boa noite a todos.